Oi, boa noite, pessoal. Já estão aí chegando. Vamos começar a nossa noite. Hoje tem estudo. Eu preparei algumas coisas aqui sobre pragas, sobre mortes que teve durante tempo na humanidade. E aí, Simone, oi, Big, Kathleen, boa noite. Oi, Limara, Alice, Paz, Eduardo, oi, Marinha, Deus abençoe, Magrelena, Ricardo, tamo junto, Brena, Júlia, boa noite, Limara, Kathleen, boa noite todo mundo, Magrelena. Oi, Cícia querida, direto de Santos, tamo junto. E como eu tô aí já chegando na tua casa, eu quero orar com você. Tempo de clamar muito a Deus, de buscar muito a Deus. Então nós vamos orar e começar essa nossa jornada de fé hoje, falando de algumas coisas que têm acontecido e que talvez não foi na minha ou na tua geração, mas é muito importante na noite de estudo a gente parar um pouco e analisar o que está acontecendo, que tanto para mim como para você é tudo muito novo, tudo muito assustador, tudo muito de repente, e a Bíblia é cheia de repente mesmo. Então nós vamos orar, porque eu creio que de repente, nessa hora, é que a bênção chega na tua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora e apresentamos esses homens e mulheres que estão conosco conectados aqui pela internet. Fisicamente estamos longe, mas espiritualmente juntos, porque o Senhor é o Deus que opera tanto querer como realizar, e que agora a tua graça, o teu poder, a tua unção, a direção do Espírito Santo entre nessa casa, entre nesse coração, entre nessa família nessa noite, e que a tua palavra viva, poderosa e eficaz trate a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo, em nome de Jesus. E, Senhor, se alguém que está assistindo agora está com dor, mal-estar, ansiedade, depressão, que haja cura nessa hora, em nome de Jesus. Que haja o teu poder operante, porque nós cremos no poder da oração da fé, e pela fé e certeza de ouvir a oração, nós já te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Eu quero começar com vocês hoje um texto que eu publiquei agora há pouco, de Isaías 60, versículo 1. Eu gosto muito desse texto, e ele diz: levanta-te, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Eu creio que você pode resplandecer agora, porque a glória do Senhor já chegou na tua e na minha casa, na tua e na minha vida, e na verdade é isso que conta. Então, hoje eu quero compartilhar. Eu andei pesquisando durante o dia, e nós conhecemos muito, ou bastante, quando nós falamos das 10 pragas do Egito. Mas se nós formos lá na palavra de Deus, em Êxodo, no capítulo 10, vamos lá do 10, coisa antes, mas vamos ver lá em Êxodo 10, nós começamos a ver ali um propósito de Deus, né? Na verdade, se você for pegar desde a primeira praga, você vai falar lá de Êxodo 7. Mas eu quero falar com vocês, nós vamos ver lá no 7 a primeira praga, que a água vira em sangue. Depois a segunda praga, no 8, nós vemos as rãs. Depois a terceira praga, os piolhos.
A quarta praga, as moscas. A quinta praga, a morte dos animais. A sexta, os tumores ou úlceras, né? As feridas abertas. A sétima, a chuva de granizo ou chuva de pedra. A oitava praga dos gafanhotos. E aqui eu quero ler com vocês um pedacinho de Êxodo 10. Sei que dia de quinta você está aí com caneta e caderno, agenda. Vamos ver um pedacinho. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. Tem uma versão que fala o coração do faraó, endureceu o coração do faraó. Existia um propósito ali, para que aquele povo visse milagre. Eu continuo batendo na mesma tecla de agora. Deus quer realizar milagre na minha e na tua vida. Esse é o momento, o maior milagre, ele está reunindo a família de novo, ou reunindo pela primeira vez, porque muitos filhos crescem até sem ver os pais, e é um tempo, e esse tempo não é fácil, é um tempo de sujeição, de paciência, é um teste emocional, espiritual e físico na nossa vida, mas Deus tem propósito. Então, nessa quinta-feira, eu quero que você repita comigo, como a gente faz nas nossas aulinhas de quinta. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Vamos de novo. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Em tudo, queridos, Deus tem propósito. Eu e você podemos não estar vendo, digerindo ou entendendo, mas Deus tem propósito. E quando nós vemos as 10 pragas, e aí nós chegamos aqui até nos gafanhotos, e depois nós vemos a escuridão, né, durante 3 dias, e até que vem a morte dos primogênitos, tanto humanos como de animais. Mas o Senhor deu uma direção para Moisés: sacrifica um animal, um cordeiro, passa nos umbrais da porta, e a hora que eu passar com o espírito de morte na casa dos hebreus, não entrará a morte, nem sobre a família e nem sobre os animais deles. E assim foi a diferença. Talvez você vai falar para mim, pastor, mas você está dizendo hoje que Deus vai fazer isso, aquilo. Não, Deus está chamando o mundo inteiro, que está nas mãos dele, para ter um tempo de rever que ele é Deus e que só ele pode reverter essa situação. Então, quando precisou chegar no extremo, o faraó falou: tudo bem, então agora vai, Moisés, vai embora com esse povo. Vai embora. Agora pode sair. Muitas vezes, queridos, nós precisamos chegar em extremos na nossa vida. Precisamos chegar no extremo financeiro para entender que Deus provê, abre porta onde não tem nem parede. Precisamos chegar no extremo de saúde para entender que o dom da vida está nas mãos de Deus. Precisamos chegar no extremo de família, de tristeza ou de angústia. Precisamos chegar nesse extremo para nos curvar e entender que Deus é Deus. Então, quando eu estava estudando hoje sobre as pragas, sobre a circunstância, sobre Faraó, sobre a diferença entre os egípcios e o povo de Deus, se você for ver, esse povo saiu de lá também pela misericórdia. Dali a pouquinho já começaram a fazer N coisas. Deus sabe quem somos, como somos, mas a misericórdia dele, a bondade dele enche toda a terra, e ele está chamando a todos para que nenhum se perca. É um tempo de salvação. Hoje eu estava meditando um pouco sobre como será a igreja do Senhor depois desses dias. Como se comportará o povo de Deus? Será que rapidamente vai esquecer também do livramento? Será que rapidamente vai esquecer das promessas? Porque, na verdade, o que nós estamos vendo esses dias são promessas bíblicas prontas.
para que eu e você tomemos posse. Mas vai depender da nossa atitude, vai depender da nossa obediência. Hoje eu vi algumas matérias e realmente me preocupa porque nós estamos num ano muito difícil, que é um ano político, e nesse jogo da política, quem está jogando, apostando na política, não está nem um pouco preocupado com o bem-estar do povo, como nunca esteve. São guerras pessoais por idealismo, uns idealismo maluco, obstinado, que não está nem aí com a função do povo ou a necessidade real do povo. Então, aonde que nós vamos buscar esperança? Em Deus. Aí eu quero levar você, vamos agora lá em Romanos, capítulo 8. Texto que nós conhecemos bastante, capítulo 8, versículo 25. Você que está anotando aí, Romanos, capítulo 8, versículo 25. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano ou seu propósito. O Espírito sabe, pode e quer orar por mim e por você. E o Espírito ora com gemidos inexprimíveis segundo a vontade de Deus. Então nós estamos bem acompanhados, porque o Espírito de Deus ora por mim e ora por você. E aí eu fiz alguns relatos e eu confesso para vocês que eu fiquei apavorada com os números. E eu vou passar algumas coisas aqui para vocês. Nós estamos falando de pandemia, nós entendemos hoje a diferença de pandemia, que alcança vários lugares ao mesmo tempo, tá? Agora, vamos entender uma coisa. Eu fiz uma pesquisa de uma só, gente. E eu quero passar para você. Já tivemos, certo? Luta aí. Vamos lá. Pessoal, oi, vocês estão aí comigo? Voltou? Deu um piquezinho aqui da internet. Tá tudo bem aí? Tudo ok? Preciso saber se vocês estão me ouvindo. Tá vendo tudo direitinho para nós seguirmos? Tá tudo certinho? Tamo junto? Bom, eu quero crer que vocês conseguem me ver. Tá tudo ok? Então vamos lá. A hora que eu fui pesquisar sobre varíola, ela já existe há cerca de 12 mil anos. No século XVIII, gente, nós estamos no século XXI, nós estamos falando de 300 anos. Matou 400 mil europeus. E no século XX, ou seja, há 100 anos atrás, não estamos falando de muito tempo, matou 300 a 500 milhões no mundo. A varíola. Mas uma vacina foi criada e em 1979 foi erradicada a varíola. Beleza? Deus teve misericórdia, já milhões morreram, mas houve vacina. Aí eu estava pesquisando outro dado. Sabe o que é que mais mata até hoje? A gripe.
seja ela sazonal, que é gripe de estação, seja gripe espanhola, seja gripe aviária, vocês lembram da gripe do frango? Seja da gripe asiática. Então, olha que interessante, a pior das gripes foi a espanhola, que entre 1918 e 1919 matou de 50 a 100 milhões de pessoas. No fim da década de 50, mais de 1 milhão morreu por causa da gripe espanhola. E se eu vou passando os números aqui para você vai ver umas coisas. Em 2009, nós estamos falando de 11 anos atrás. Só que a gente esquece, gente. Nós tivemos uma epidemia enorme chamada H1N1. Vocês se lembram? Foi em 2009, faz 11 anos. E o que é essa H1N1? Ela veio e é uma gripe que, de tudo, pegou de supetão e matou milhares. Aí veio vacina, tal, deu uma estancada. Aí eu fui ver sobre peste negra, que já foi a pior do século XIV, já matou 75 a 100 milhões de pessoas. Aí eu fui ver tuberculose. Sabe quando eu era criança, ainda se ouvia falar muito de tuberculose. Mas depois a gente viu que foi tendo tratamento e tudo, e injeções e tudo foi melhorando. Mas, vocês terem uma ideia, em 2014, nós estamos falando de 2014, nós estamos falando de 6 anos atrás, 1.100.000 pessoas morreram de tuberculose no mundo. Você acredita isso? Eu, particularmente, já fiz o velório uma vez de um rapaz jovem, o velório estava correndo normal, e no meio do velório, o médico me chamou e falou, olha, vai ter que lacrar o caixão, porque saiu o resultado da biópsia do pulmão dele, ele estava com tuberculose. E agora vai ter que lacrar o caixão. E aí, só que isso, eu tô falando isso coisa de quê? De 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Não tô falando de uma coisa tão antiga assim, e lacra caixão e corre, desinfeta quem tocou. Por quê? Porque também tuberculose contagioso. Mas tô falando isso de 20 e poucos anos, 30 anos atrás, no máximo. Então, olha para você ver quanta coisa que tem acontecido, mas que não é bem na nossa geração, e nós, sem informação, nós ficamos meio desorientados. Porque hoje a questão de ser tudo globalizado e ser movido às notícias em tempo real, é aquele problema que muitas vezes a informação bloqueia a revelação da palavra de Deus, do poder que nós temos através do nome de Jesus Cristo. Aí depois, eu vou lembrar vocês uma outra aqui, vamos dizer, epidemia ou descoberta triste, na década de 80, quando se descobriu AIDS. Quantos morreram, gente, antes de ter coquetel? E vou te falar, estava estudando hoje, não parou de crescer o número, parou de divulgar. Mas o número de contaminados por AIDS, até no Brasil, tem crescido de forma assustadora. Isso em relatórios. Estava buscando um estudo hoje. Ah, mas hoje tem coquetel, hoje fica mais... Mas se parou de divulgar, mas o mal não terminou, ele tá lá. Aí eu fui buscar mais coisa. Ih, gente, tem muito. Aí fui ver sobre cólera, falta de saneamento básico. Só que tem uma coisa, a cólera sempre vem atrelada a uma pandemia. Então presta atenção, quando teve no Haiti esse terremoto último, enorme, morreu tanta gente, depois virou endemia a cólera. Uma desgraça seguida da outra. Aí nós vemos aqui, no Brasil hoje, a cólera já está erradicada. Mas só para vocês terem uma ideia, em 1860, mais de 1 milhão morreu na Rússia de cólera.
800 mil na Europa. A Europa é pequenininha, gente. 800 mil. Vocês estão vendo como que nós estamos falando de números, de coisas? Vocês vão ver onde que nós vamos chegar. Lembrando, quando Deus mandou as pragas no Egito, Deus tinha um propósito de realizar milagre. Eu repito, Deus tem um propósito nessa pandemia de realizar milagre em todo o mundo. Do mundo se curvar e ver que Ele é Deus. Por quê? Porque no Covid-19 ainda, por enquanto, não tem algo que o bloqueie instantaneamente, a não ser a mão de Deus. Aí eu fui ver mais tifo, eu fui ver febre amarela causada por mosquito, né? Febre amarela, o ebola. Gente, eu fui estudar sobre o ebola. Sabe que ele é considerado um vírus burro? Porque ele mata rápido. Olha para vocês verem. Todavia, não se vê isso, não tem muito, mas os cientistas continuam estudando. Por quê? Porque ele sofre mutação com o tempo. E por que ele é chamado um vírus burro? Porque quando ele chega no lugar, ele mata de repente e acaba com aquela população. Só para vocês terem uma ideia, entre 2013, eu não estou falando século passado, 2013 a 2016, 11 mil mortos de ebola. Aí eu fui ver sarampo. Pastora, tá fora. Hoje tem vacina. Então, e tem gente que diz que a vacina não é legal, né? Mas mais de 200 milhões até 2005 já morreram de sarampo. Você vai falar, Jesus, essa quinta-feira é para pôr medo em nós. Não, não é não. Espera aí que você vai entender onde nós vamos chegar. Aí eu fui ver sobre malária. Mais de 869 mil mortos até o ano de 2000. Aí, sobre raiva, poliomielite, que agora tem vacina. Mas, gente, até ainda 2015, foi ainda registrado 74 mil mortes de poliomielite. Por quê? Porque não usa vacina. Ou tem lugar que não tem acessibilidade à vacina. Aí, você vai falar, puxa vida, você tá pondo medo em nós. Não, vamos lá. Além dessas endemias ou pandemias, nós vemos uma outra parte. Tem coisas que mataram muitas pessoas. É isso que eu tô querendo levar você a pensar hoje. E isso que eu disse agora não é coisa tão antiga assim. Vamos falar um pouquinho de catástrofe natural. Vou falar perto, 2004. O tsunami que matou 220 mil pessoas. Só que quando a gente fala esses números, eles parecem tão longe, tão inacessíveis, porque não alcançou a nossa casa. Vocês entendem o que eu estou falando? Que Deus está fazendo e dando a oportunidade de ter um milagre. E esse milagre começa na casa. Todos esses milhares, milhões que nós acabamos de falar, mas o tsunami foi lá longe, para a Indonésia, não tem nada a ver comigo, com a minha casa. Nós vamos crescendo num ritmo egoísta que nós achamos que o que não tem na minha casa não é problema meu. O que tem de pecado que não é na minha casa não é problema meu. A partir do momento que nós somos parte do mundo, é problema nosso. O maior milagre que Deus quer curar nessa época é o egoísmo. Comigo e com você. Agora vamos lá. Quantos aí se lembram do furacão Katrina? Ficou famoso. Vocês estão aí comigo, vocês lembram disso? É recente, 2005. Todo mundo lembra. O terremoto que teve no Paquistão em 2005, gente, morreu 75 mil pessoas de uma vez. Em 2008, o Mianmar, 80 mil pessoas. O Chile, agora há pouquinho tempo, em 2010, 800 mortos e 800 mil pessoas desabrigados. Quer ver? Pastora, mas está longe. Rio de Janeiro é longe? Não. Brasil. 2011,
Um desabamento no Rio de Janeiro matou 900 pessoas. Você assistiu no jornal, leu alguma coisa na internet, saiu da nossa mente, por quê? Porque não foi na nossa casa. Mas como eu estou falando aqui de Rio de Janeiro, eu tenho certeza que desses 900 mortos, tem essas centenas de famílias que não esqueceram este desabamento até hoje. E nem vão esquecer tão rápido, porque atingiu a casa deles. Aí vamos falar do tsunami que teve no Japão em 2011, também é pertinho. Japão, pequenininho. Sabe quantos morreram de uma vez? 15 mil. 15 mil, gente. E 17 mil estão desaparecidos até hoje. Então, se nós fizermos conta, são 32 mil pessoas. Aí eu quero te falar aonde nós chegamos. Você sabe que eu não gosto de ficar enrolando. Nós vimos aqui catástrofes da natureza e de tempo em tempo uma praga, uma doença. Deixa eu te dizer, a hora que a gente superar esse Covid-19, e no nome de Jesus nós vamos sair em vitória disso, nós vamos ter história para contar, nós vamos testificar do milagre que aconteceu na nossa vida, na nossa casa, no nome de Jesus. Vamos sair ilesos dessa fornalha, sem cheiro de fumaça, no nome de Jesus. Acalmar, saiu uma vacina, saiu um antídoto, alguma coisa para isso. Se o povo se acalmar de novo, e se ainda demorar um pouquinho para Jesus vir buscar a sua igreja, outra praga virá e pegará todo mundo de surpresa outra vez. Pastora, você está prevendo? Não, queridos. É Bíblia. Só que tudo que não é na nossa casa, o nosso egoísmo faz a gente pensar que não é problema nosso. Nós podemos achar que o coronavírus, o Covid-19 não é nada se não alcançar a nossa casa ou se não alcançar um ente querido nosso. Não precisa alcançar para a gente entender que o domínio disso tudo está nas mãos de Deus. Aí eu pergunto para você, será que nós estamos entendendo que só Deus pode mudar isso? Quantos milhões que eu falei para vocês? Eu não pus tudo, não. Quantos milhões eu falei para vocês? Quantos milhares que eu falei de cada uma dessas pandemias, endemias que aconteceu aí? Quantos morreram? E a gente fala, não é problema, porque não foi na minha casa. Então, esse risco que está dando agora na casa de todo mundo, na vida de todo mundo, está fazendo com que a gente acorde, que a gente comece a pensar que é tempo de buscar mais do que nunca a Deus. E como ficarão as igrejas depois disso tudo? Oi, Rose, querida, beijo nas meninas. Como ficará a igreja depois disso tudo? Temos duas escolhas. Ou nós buscamos a misericórdia do Senhor e muda tudo em nosso redor, em nossa vida, em nossa atitude, ou aguardaremos outro achatamento de Deus para que o povo entenda que Ele é Deus. Você pode achar que isso é até muito louco e vai falar, pastora, mas você não está viajando? Não, queridos, é um tempo de Deus, doído. Eu tenho visto ainda muito triste esse tempo de Deus, tanta politicagem, tanta sujeira com a dor humana, sabe? E lembrando isso, foi conclamado também pelo presidente, um jejum no domingo. Vamos participar, nós já estamos na torre de oração, vamos orar, vamos pedir a Deus. Aí a gente fala assim, por quê? Sabe por quê, amados? Porque é tempo de buscar a Deus. Comece a entender
que de uma paz, Ricardo, de uma bandeira quase vermelha, hoje nós temos um Brasil voltado ao Senhor. Independente de ataques, de tudo que existe, nós vemos agora alguém falando assim, vamos orar a Deus, vamos ajuntar nesse dia de jejum. Queridos, é um tempo de mudar a nação, e só assim vai sarar a nossa terra. Hoje eu vi uma reportagem muito triste que no jornal dos Estados Unidos, eu não lembro qual deles agora, postaram um cemitério de São Paulo com centenas de covas abertas, falando que está esperando os mortos do coronavírus. E lógico que na legenda, porque o presidente Bolsonaro achou que era só uma gripe. Oh, amados, em nome de Jesus, quero que você declare comigo que essas covas não serão preenchidas com pessoas que vão morrer de coronavírus. Amém. Que todo engano político, mentira, traição, dinheiro sujo que está rodando nisso, não é maior do que o poder do Deus Altíssimo. Olha-se isso, gente, covas abertas esperando as pessoas morrerem. Eu creio em nome de Jesus que os hospitais de campanha não ficarão lotados, mas nós temos que fazer a nossa parte. Orar, buscar Deus, ficar de quarentena, higienizar as mãos. Hoje eu passei um vídeo no grupo, só tem 3 lugares para contaminar, que é boca, nariz e olho. Vamos cuidar. A hora que liberar para a igreja, vamos nos reunir sim, mas nada impede que a tua casa e a minha casa virem um altar de oração. Eu quero crer, gente, em nome de Jesus, que Poços de Caldas é do Senhor Jesus. Amém. Que não haverá esse problema de colocar para lá, para cá e levar. No nome de Jesus não vai precisar. Mas nós temos que entender que a nossa parte, seja de oração, seja de colaboração e principalmente de obedecer, seja real. A igreja participa nisso também. Nós, filhos de Deus, manifestamos na natureza esse compromisso também. Aí agora, eu pergunto para você uma coisa. Você está fazendo da tua casa um altar de oração? Você está buscando ao Senhor? Você está entendendo que você está orando mais na tua casa do que orou antes? Aqui na minha casa a gente está orando mais do que orou antes. Tem que orar para alguém, tem que orar pela nação, tem que orar pelo estado, tem que orar pela cidade, tem que orar pelos irmãos, um pelo outro. Deixa eu te dizer que assim como Deus falou para Moisés, marca os umbrais da tua porta com o sangue do Cordeiro, para que não haja morte na tua casa. Eu te digo, levante hoje no nome de Jesus e declare Jesus como teu Senhor e Salvador, Salvador da tua vida e da tua casa, da tua família, e declare que na porta da tua casa o espírito de morte não vai chegar. Profetiza. Nós somos os profetas dessa geração. Deixa o Espírito Santo orar por você. Ele ora segundo a vontade de Deus. Boa noite, Wagner. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A hora que eu estava olhando todas essas doenças, todas essas mortes, esses milhões, amados, no nome de Jesus, o Covid-19 não vai chegar nisso. Mas por que para nós é tão difícil obedecer? Por que para nós é tão difícil participar? Muitas vezes, queridos, sabe o que acontece? Nós entramos nesse giro de murmurar. Nós começamos a achar, eu estou preso, eu estou impedido. Nós não estamos impedidos de nada. Chama alguém de vídeo, manda uma mensagem, fala com alguém que você nunca falou, nem na igreja. Nós somos igreja. A igreja vai passar por lutas? Já está passando. A igreja vai passar por dificuldades? Já está passando. Todas as igrejas, a falta de estar junto, a poder administrar isso tudo não é fácil. Mas o Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. E nessa hora nós vamos ver quem é corpo e quem não é.
Nessa hora nós vamos ver quem confia no poder de Deus e quem não confia. Por quê? Tempo difícil. Tempo de diminuição. Hoje nós vemos grandes potências. Para de ser potência, ficou todo mundo igual. Eu comentava ontem, seja para um país de primeiro mundo, avançado ou não. Hoje, o vírus não pediu licença na imigração dos Estados Unidos para entrar. Entrou e assolou. Todos os países e tudo, e está entrando e assolando. O único freio que pode ter numa nação é a mão poderosa do Deus Altíssimo. O único limite que pode ter é o fogo poderoso do Deus, cercando a nação, as nações, aquele povo que buscar o Senhor. E aí eu quero colocar com vocês mais um texto lá de 2 Crônicas, agora no 4. Deixa eu ver aqui com vocês. Eu anotei num dos lugares aqui, 2 Crônicas 4, na oração de Jabes, do 10 em diante. 1 Crônicas 4, do verso 10 em diante. A gente até já leu o livretinho, né? Oração de Jabes. 1 Crônicas 4, do versículo 10. Estão comigo aí? 1 Crônicas 4, verso 10. Povinho da quinta anotando. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Deixa eu dizer para você, o mesmo Deus de Jabes é o Deus que nós estamos anunciando nessa noite. Você pode falar comigo hoje: Senhor, amplie as minhas tendas, como Jabes falou. Pastora, você está louca. Esse tempo de escassez é tempo de demissão, é tempo de perda. Deixa eu te dizer, se você está crendo nesse Deus de milagres, Ele vai abrir a tua porta nesse tempo. Lembra quando eu falei para vocês da praga do Egito? Deus tinha o quê? Propósito de realizar milagre. Jabes orou, ele fala: amplia, aumenta o espaço da minha tenda. Mas nessa versão é bonita a hora que ele fala: fica comigo e me livra de qualquer coisa que pode me causar dor. E Deus ouviu a sua oração. Então hoje eu digo para você o seguinte: oremos que o Senhor nos livre de tudo que possa nos causar dor. E Ele vai ouvir a nossa oração, porque nós estamos orando em concordância. Eu espero que esses dias de pandemia, de reclusão, de ir para o cantinho do pensamento, Deus pôs a gente no cantinho do pensamento, que é a nossa casa, né? Você possa buscar a Deus, se acertar com Deus. Pedir a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Porque uma coisa não quer calar. O que importa não é do que iremos morrer. Porque isso está escrito diante do Senhor. Mas o que importa é estar preparado para encontrar com Ele. E hoje o que eu desejo é que você se prepare. E que você, quando ouvir, como eu falei dessas coisas, fala: eu nem lembrava disso mais. A gente não lembra quando não é na nossa casa. A gente não lembra quando a dor não é nossa. A gente não se preocupa com a dor do irmão porque não é nossa. E às vezes nós falamos: por quê?
porque isso não é problema meu. Mas hoje deixa eu te dizer, o amor de Deus por nós não foi exclusivo para nós, é para todo aquele que nele crê. E todos nós temos diante de Deus o mesmo valor. Então, pensa nisso. Outras desgraças já aconteceram. O Covid também vai virar história. Mas o que conta é como vamos sair desta história. E eu espero que a gente saia em muito mais comunhão e fidelidade com Deus. Porque independente de qualquer coisa, Ele continua sendo fiel. Mas que pelo menos agora Ele possa ser de verdade o teu Deus. Eu quero orar com você nessa hora. E eu penso mesmo que esse vírus nem parece tão devastador se ele não bater na nossa família. Mas em todas as famílias que estão batendo, tem que doer em nós também. Sabe por quê? Porque nós somos um povo. E segundo Crônicas 7,14, a Bíblia diz assim: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor ouve a oração e sara a terra. Eu creio nisso. E eu hoje quero orar com você, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar na Torre Nacional de Oração. Das 9 às 10, culto, oração, clamor. E a nossa função das 9 às 10 é cobrir todo o estado de Minas Gerais, nos seus 853 municípios. E independente do que se divulga, eu creio que Deus pode mudar a história e pode mudar o rumo disso tudo. Então agora eu quero orar com você. Onde você está, põe a mão no teu coração. E nós vamos orar junto. Pode ser? Amém? Aí sozinho, com a tua família, vamos orar em voz alta. E vamos dizer assim: Senhor Deus, no nome de Jesus, eu oro agora a mesma oração que Jabes fez. E eu te peço, amplia, aumenta as tendas do meu entendimento, da minha visão espiritual, e me livra a mim e a minha família de tudo que possa me causar dor. Em nome de Jesus, eu oro e declaro Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. E pela fé, eu declaro que o sangue do Cordeiro de Deus está marcado nos portais da minha casa, da minha família, e o espírito de morte não poderá passar, porque eu creio no Deus que responde oração. Em nome de Jesus, nós oramos e pela fé tomamos posse. Amém. Que Deus os abençoe. Irmã Irene, querida, que Deus os abençoe, que o amor de Deus preencha o teu coração poderosamente, e que o consolo maravilhoso do Espírito Santo encha os ares da tua casa, em nome de Jesus. A gente vai se falando. Sábado tem culto às 8 horas. E na Santa Ceia um festão. Domingo, Santa Ceia. Primeira ceia, independente da ceia na família. Primeira ceia de abril. Primeiro domingo de abril. E vamos estar ali, firmes. Já se prepara. Se você ainda não tem o vinho, põe na tua casa. Suco de uva, prepara. Tem bênção vindo por aí. E eu creio que Deus te abençoe e preencha toda a tua família de bênção, em nome de Jesus. A gente se vê. Um beijo.